Ah, hoje nós vamos trabalhar aí com o tema da felicidade. Na realidade, é algo, né, que nós nos empenhamos numa contínua busca, né? E a questão é justamente saber, ou pelo menos tentar entender, não é, se nós estamos realmente buscando a felicidade ou se estamos, de certa forma, iludidos, né, na busca do que está sendo colocado como felicidade. Por isso, nós adjetivamos aí com gota de orvalho, porque a gota de orvalho é efêmera, né? E nós sabemos que a felicidade pode ser considerada efêmera, ou será que ela é contínua, ou será que realmente ela pode estar presente, né, na no nosso cotidiano, né, de certa forma. Porque, de modo geral, nós apreciamos a felicidade, nós buscamos essa felicidade com muito empenho, mas a questão é saber se estamos realmente buscando a felicidade ou se estamos sendo, né, iludidos na busca do que pretensamente poderia ser a felicidade, né? Ou pode ser a felicidade. Ah, então, nós vamos começar aqui, né, com alguns questionamentos, né? O que é felicidade? Então, o filósofo elabora uma série de alternativas ou de proposições, né, melhor dizendo, para que nós possamos, na realidade, estar refletindo a respeito. Então, seria todo tipo de coisas que pode nos deixar alegre? Seria ter prazer em comer e beber e se sentir aconchegado? Com prazer-se de realizar coisas de que gostamos, como ler, assistir a um filme ou jogar um videogame? Ficar contente em ajudar os outros e saber que fazemos o bem? Ou empenhar-se para superar a dor, a tristeza ou o medo para voltar a ficar feliz? Então, estas são as proposições, entre outras, né, colocadas para a nossa análise. Então, nós poderíamos optar por uma ou duas, ou talvez o amálgama, né, de todas essas colocações. Que, de repente, algumas destas proposições têm a ver, né, com o que nós estamos propondo ou aquilo pelo qual nós estamos nos empenhando. Então, pode ser também um amálgama né, dessas várias proposições. Bom, e como é que faz, né? Como é que nós vamos tentar resolver essa questão? Então, nós vamos elencar aqui, ou, né, caminhar por alguns filósofos, né, apresentando qual é a sua proposição, né, em relação à felicidade. E aí, diante de todas essas colocações, nós podemos avaliar e refletir a respeito e entender, né, na medida do possível, se realmente nós estamos nesse empenho na busca da felicidade no caminho correto. Então, na realidade, nós vamos passar por algumas visões e versões, né? Então, nós começamos aí, de modo geral, abrangendo Aristóteles e o Epícoro, né? E a colocação diz:
Os antigos filósofos gregos, como Aristóteles e Epicuro, pensavam que só podemos ser felizes se formos bons. Eles não acreditavam que fosse suficiente fazer as coisas de que gostamos. Temos também que realizar ações que sejam boas e corretas. Isso nos dá um tipo diferente de prazer. Faz com que sintamos bem em relação ao modo como vivemos. Então, eles fazem uma colocação generalizada, enfatizando os aspectos que nós já vamos ver, né, em detalhes, tanto o Epicuro quanto o Aristóteles, que, digamos assim, é o que mais trabalhou esta questão da felicidade, né, em vários itens ou em detalhes mais pormenorizados, né? Mas o fato é que os dois, entre os outros, cada um dentro, né, da sua visão mais específica, né, colocam, né, que realmente a felicidade tem a ver com a bondade. Sim, talvez. A felicidade é só realizar aquilo que gostamos, né? Faz parte realizar aquilo que gostamos. Pode fazer parte também, claro, né? Então, ou é uma, né, conforme nós colocamos aí no começo, nos questionamentos, né, um amálgama de várias dessas colocações para que nós possamos, então, nos sentir melhor e entendermos o que pode vir a ser, né, essa nossa busca pela felicidade. Então, continuando, nós vamos tentar responder, né, ou melhor dizendo, apreciar, né? Como apreciar as seguintes posturas na construção da felicidade. Então, aqui, nós começamos uma série de proposições de alguns socráticos, aliás, pré-socráticos, hein? Chegando, inclusive, aos contemporâneos. Então, nós encontramos aqui, em primeiro lugar, essa colocação do Epicuro, quando ele diz: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Essa frase é muito contundente, né? Realmente, nada vai ser suficiente para quem o suficiente é pouco. Ou seja, eu estou, né, nessa colocação, enfatizando que, de repente, eu tenho o suficiente, mas se eu, como, né, pessoa, quero mais, mais e mais, nada é suficiente, então, nesse caso, realmente, para quem o suficiente é pouco, então não tem como. Ele está falando do quê aí, no caso? Do contentamento, né? É disso que ele, né? É isso que ele traz, né? O que é o contentamento, então? Todo mundo quer ter uma vida boa e ser feliz. Epicuro dizia que o prazer e a dor são medidas do bom e do mal. As coisas de que gostamos são boas e as coisas que machucam são más. Para levar uma vida boa, precisamos buscar o que nos dá prazer e tentar evitar tudo que nos traga dor e sofrimento. E aí ele, né, sintetiza dizendo: a finalidade da vida é encontrar o maior contentamento com a menor dor. Então, dependendo, né, do que a pessoa considera como necessário e suficiente, ela pode, né, confrontando estas dores, ela pode ir eliminando isso, né, como ele diz aqui, né, para levar então uma vida boa, nós temos que buscar o quê? O prazer e tentar evitar tudo que traga sofrimento. Mas ele enfatiza, né, que
a dor faz parte. Algo que né, repetitivo, vamos dizer assim, né? Em várias das citações, das várias proposições dos filósofos, a dor é permanente. Ou seja, sem a dor, não, sem o sofrimento, a dor, né, de modo geral, nós não vamos encontrar a, a tranquilidade, o prazer, a satisfação, até por um contraponto, né, que nós temos que vivenciar para valorizarmos o que é, né, realmente bom. Nós precisamos, de certa forma, ele está dizendo aqui que nós precisamos conhecer o que é mal, o que é ruim, né? Para nós podermos valorizar e saber o que é bom. Senão, não tem o contraponto, eu fico sem referência para saber se realmente o que está acontecendo é bom. Então, ele fala que a finalidade da vida é encontrar o maior contentamento com a menor dor. Ou seja, eu tenho que, né, procurar, então, usufruir de tudo que é, né, bom e, de certa forma, eu vou né, me afastar, né? Eu vou me, né, colocar né, distante, né, desse sofrimento e dessa dor. Né? Por quê? Isso não me faz bem, então eu vou mudando a minha postura. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Se bem que eu estou trazendo, né, proposições dos filósofos. Então, se vocês perguntarem alguma coisa, posso até explicar o que eu entendi, mas eu não posso justificar, porque vocês têm que perguntar para eles, certo? Eu, eu não, eu estou apenas após, né, a leitura, após a seleção, eu, né, elenquei essas colocações, essas proposições, porque, de modo geral, nós vamos ver na sequência dessa caminhada que eles vão se contrapondo, né? E, ao mesmo tempo, eles vão enfatizando alguns aspectos que são generalizados. Né? Bom, aí vem o Sêneca, ele fala assim, enquanto estiver vivo, continue aprendendo a viver. Né? Outra colocação muito, né, interessante, porque é realmente a experiência, né? De certa forma, ele está enfatizando essa necessidade de que nós, ou melhor, de viver o tempo todo com a disposição de aprender. Por quê? Viver é aprender. Não tem como. É só vivenciando as mais diversas situações é que eu vou aprendendo e que eu vou selecionando, né? De certa forma, o que o Epícoro colocou há pouco, né? Me afastar do que é mal, ruim, e ficar com o que é bom, que me dá, né, satisfação. Mas isto eu só vou conseguir por meio, né, ou através dessa vivência. Né? Então, por isso, enquanto estiver vivo, continue aprendendo a viver. Então, ele fala da satisfação. Né? O que é a satisfação? A felicidade vem de satisfazer desejos, como comer quando temos fome, ou encontrar amigos, como nos sentimos sós. Contudo, Sêneca acreditava que a felicidade real não vem desses desejos individuais, mas de estar satisfeito com a vida como um todo. Então, justifica esta colocação que ele faz, né? Enquanto estiver vivo, continue aprendendo a viver. Por quê? Claro que eu vou ficar satisfeito, né? Se eu estou com fome e eu como, eu fico satisfeito, eu me satisfiz, né? Se eu estou triste, né, acabrunhado, querendo ser aconchegado, eu vou procurar os amigos, né, que vão né, me
prazer, né? Um certo conforto, um certo aconchego. Mas estes são sentimentos individuais, né? E aí ele enfatiza justamente esse ponto, né? É que a felicidade real não vem de desejos individuais, né? Porque ela só traz a satisfação pessoal, mas está satisfeito com a vida como um todo. Então, é o conjunto, né? Então, eu vou estar satisfeito com a vida como um todo quando eu realizo os meus desejos individuais, mas também os outros que me circundam, né, em relação à sociedade. Aqui poderíamos até buscar a lei de sociedade, né, se fosse o caso, para ampliar a conversa, né? Eu preciso que a sociedade também esteja, então, sendo suprida das suas necessidades básicas. Senão, né, eu não vou me sentir bem. É isso que ele está falando, né? Por quê? Né, esses desejos são individuais, mas deve ser satisfeito com o todo. Quando todos estão num contexto de realização, de satisfação, como eu faço parte daquela sociedade, naturalmente eu também vou estar satisfeito, né? Então, são pontos que eles vão colocando, né? Na realidade, falou do né, o contentamento em si, ele está falando da satisfação, que são aspectos intrínsecos do que nós podemos entender por felicidade. Aí nós fomos buscar o epiteto, que diz assim: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas ter poucas necessidades. Olha aí, outra vez, né? Esses caras pensavam bem, né? E já naquele tempo, né? Parece que ninguém aprendeu. Já passamos aí séculos e nós continuamos, né? Um pouco distante, um pouco não, bem distante dessas, né? Dessas proposições, porque olha, a riqueza, então a riqueza não é ter grandes posses, né? Mas é ter poucas necessidades. Consequentemente, se eu tenho poucas necessidades, eu vou ser rico e eu vou estar satisfeito e eu vou estar feliz. Por quê? Eu não vou ficar ansioso o tempo todo na busca de realizações, né? Então, ele explica e diz o seguinte: os denominados filósofos estoicos, qual ele pertence, afirmavam que para encontrar a felicidade precisamos levar uma vida simples e natural. Acreditavam que era errado buscar o prazer tornando-se rico, famoso ou poderoso. Pois temos que aprender a aceitar que há coisas a respeito da qual não podemos fazer nada. Assim, a solução é procurar as coisas boas que acontecem e não deixar que as más estraguem nossa felicidade. Até ele, como faz parte lá do modus vivente, né, do modus operandi, modus vivente dos estoicos, né? Ele diz que muitos encontram a felicidade na vida em família, em viver, trabalhar no campo, entre outras colocações. Mas, então, vejam lá, né? Quando ele diz justamente isso, né? Levar uma vida simples, natural, mas a busca na procura de tornar-se rico, famoso ou poderoso, acaba criando ansiedades e infelicidade, porque ele fica difícil de alcançar, né? E quando ele coloca aqui, né, nós temos que aceitar que há coisas a despeito das quais nós não podemos fazer nada. Ainda há pouco, antes do início da aula, falávamos aí da questão da morte, né? Não há o que fazer, certo? Ela virá. Então não adianta eu ficar me preocupando, não sei o quê, né? Você pode até fazer né, uma programação lá, ou fazer um plano de funerário para não dar trabalho para a família que vai ficar e vai ter que, né, correr com aquelas situações. Mas
realmente, há coisas que nós não temos capacidade de alternar. Então, aí fica um pouco de, né, uma colocação de meio de predestinação, mas não é exatamente, né? Essa predestinação, entre, né, parênteses, ela está vinculada à própria condição de cada um, né? O meio em que vive, o grupo social, a educação, a família e uma série de coisas. Por isso que ele coloca aqui, né? A felicidade na vida da família e também uma vida simples, né? Quando se fala em vida simples, normalmente a gente pensa em campo, porque é um trabalho, digamos assim, do cotidiano, de sobrevivência, sem maiores preocupações, com, né, muitas peculiaridades dos grandes centros urbanos, principalmente, né? Aonde eu tenho que ter um certo modus vivendi em relação ao modo de se vestir, ao modo de atuar na sociedade, enfim, há uma série de regras, né? E aí, então, já vai aparecer aí o nosso amigo Nietzsche, que já vai falar daquela sociedade de rebanho, né? É justamente isso, né? Fica pré-estabelecido o modus vivendi, e então, ou eu entro nesse esquema, ou eu sou excluído, né? E esse excluído, hoje, nós vamos encontrar, inclusive, essa questão, né, do bullying, que é muito pertinente nos nossos dias, está implícito nesse modo, né, na busca da própria felicidade, né? Bom, aí nós vamos partir para estes dois. Esses dois ainda vão aparecer mais para o final, mas é, agora é simplesmente para fazer uma colocação da questão das emoções. Por isso que nós escolhemos os dois. Vocês estão vendo aqui um paraquedas, né? Estão vendo né, o Shell e o Nietzsche, certo? Então, vocês podem perguntar aí, mas e daí? Por quê? Pessimista consolador, otimista trágico. A história é a seguinte: se você vai fazer um programa de salto de paraquedas, então você contrata um serviço no qual você vai ter os paraquedas com todos os equipamentos de segurança, vai ter um treinamento, uma orientação e vai ter aquele instrutor que pode saltar com você também. E aí, né, chegaram para o Schopenhauer e para o Nietzsche e perguntaram: e daí? Você saltaria? Olha a situação. A situação é essa: um programa de salto de paraquedas com todo equipamento adequado, treinamento, orientação e instrutor que vai saltar junto para um eventual problema do paraquedas principal não abrir ou a pessoa, né, se atrapalhar de alguma forma. Então, se perguntasse, né, ao Schopenhauer e ao Nietzsche, o Schopenhauer dizia: apesar de tudo isso, não vá. Não vá porque pode realmente não dar certo. E a pergunta feita ao Nietzsche, a resposta seria: vá e assuma as consequências dos seus atos, né? Pode não dar certo, mas assuma as consequências dos seus atos. Por isso, o Schopenhauer ele é conhecido como sendo pessimista consolador, né? Enquanto que o Nietzsche, otimista, mas trágico, né? Então, isso tem a ver com emoções, porque muitas pessoas elas se sentem felizes se confrontando com as emoções, né? Ou participando, atuando em situações que propiciam emoção. Então, diz lá, as coisas que nos deixam felizes nem sempre são a que imaginamos. O que alguns acham
amedrontador, outros acham emocionante. É o caso de pular de paraquedas, né? Outros também gostam de sentir-se assustados com algo que não oferece perigo real. Alguns, aquelas saltos, né, das, da bad jump, né, que é aquela corda que você salta lá das pontes com aquela corda elástica, né? Quer dizer, a priori não oferece perigo, né? Mas assusta, certo? Alguns gostam de desafios e se sentem realizados ao superar medos e fazer algo difícil. Então, todos querem ser felizes o tempo todo ao seu jeito. Essa, né, é a colocação em relação à questão das emoções é, é, que estão implícitas também numa das formas de ser felizes. Todos querem ser, mas cada um quer ser feliz ao seu jeito. Um dos jeitos, vamos dizer assim, né? Uma das probabilidades, para alguns, são justamente né, esses elementos, né? Os desafios, a, as vivências emocionantes, né? É, desafios que possam ser superados. Essa é uma forma de depois de naturalmente superar essa dificuldade de se sentir feliz, certo? Então, essa é a proposição relativa às emoções né, pertinentes a uma das formas ou um dos elementos que podem propiciar a felicidade. Mas, conforme a finalização, né? Mas cada um ao seu jeito, ao seu modo, né? Enquanto um quer trabalhar no campo, quer paz, tranquilidade, o outro quer emoções, né? E assim por diante. Bom, seguindo, são várias visões e versões, né? Agora, de novo, Schopenhauer, né? Maior dor é a reconhecida falta de forças onde elas seriam necessárias. Então, o que é que dói mais? É a pessoa não estar preparada para confrontar estas dores onde elas seriam mais necessárias, ou seja, a falta de condições de confrontar essas dores. Então, ele vai dizer vivenciar a infelicidade. É isso que o Schopenhauer está falando aqui, porque, né, quando estudarem, né, o Schopenhauer, quem ainda não estudou, sabe que ele realmente é, né, trágico, realmente ele é impulsivo nesse sentido, né? É um pessimista nato, né? Vamos dizer assim, né? Todas aquelas histórias que vão. Então, todos gostariam de ser felizes o tempo todo, mas nem sempre isso é possível. É normal ter dor quando nos ferimos e sentir tristeza quando algo ruim acontece. Talvez valorizássemos mais a felicidade se soubermos como é ser infeliz. Pode ser que tenhamos que experimentar todo tipo de sentimento para ter uma vida plena. Então, está colocando aí, né, de forma enfática, né, a necessidade do contraponto para nós, né, é, entendermos. Então, nós já sabemos que para entender o quente eu preciso do frio, para entender né, a luz eu preciso da escuridão, né, vamos dizer assim, né? Ah, então, ele está dizendo aqui que para entender a felicidade eu preciso entender a infelicidade. Então, eu preciso é, passar por determinadas situações e ter força de superar isso para poder realizar, não é? Digamos assim, o que pode ser considerado felicidade. Então, é o contraponto que ele coloca. Né? Pois vem novamente o Nietzsche com uma outra colocação
que aqui ele vai falar né, na realidade, tá aqui embaixo e eu estou pulando a tua, né? Ele vai falar na realidade da felicidade fantasiosa. O Nietzsche é especialista nesses aspectos, né, fantasiosos, né, da sociedade fantasiosa, ou do famoso grupo, ou o comportamento de rebanho, né, que ele enfatiza muito. Então, ele diz assim: às vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. E pior que realmente isso acontece com grande frequência, né? Então, elas não querem ouvir a verdade, por quê? Porque elas têm uma ilusão. Então, elas preferem viver nessa ilusão do que, né, em confrontar a verdade. Até poderíamos nos reportar lá aquela fala que fizemos lá o ano passado sobre a verdade, né? Da mentira transvestida de verdade, e também depois a Eliane trouxe aí a mentira, que é o outro oposto, né? Então, de qualquer forma, essa é a questão, né? Muitos preferem, é, aliás, a sociedade, de modo geral, é muito tendenciosa nesse aspecto, né? E prefere o quê? A mentira transvestida de verdade, né? O que que ele está falando, né? Que é uma felicidade fantasiosa. Para muitos, deixa eu tirar a série aqui, que ela ficou bem no meu. Para muitos, como vemos na publicidade, a felicidade estaria nos momentos de consumo, longe do trabalho, com todo o conforto e prazer que o dinheiro pode lhes dar. Um carro, um iate, roupas de marca, ausência de sofrimentos, um dolce far niente, né? Um doce nada a fazer. Por isso, tantos esperam as férias, a aposentadoria e o prêmio da loteria. Então, aí ele, né, finaliza dizendo: a felicidade é vista pelo avesso. Como não, né? Como não dor, não sofrimento, não perda. Ou seja, a adequação das pessoas a comportamentos padronizados, ao que Nietzsche chamaria de felicidade de rebanho. Então, ele é enfático nesses aspectos e realmente é isso que ocorre, né? Então, a felicidade, de modo geral, por essas pessoas é vista pelo avesso, porque é uma felicidade fantasiosa e ela é induzida, né, a esse modo vivente, né, digamos assim, então, que chamaria, que ele denomina, né, felicidade de rebanho. E isso é que a sociedade, né, principalmente na atualidade, vivencia fortemente. E depois, nas análises complementares, eu já sei que alguns vão querer, né, fazer essa colocação, de que a própria estrutura empresarial e de modo geral, ela enfatiza isso, né? Eles colocam justamente esse processo, né? Haja vista o celular, né? Que de 3 em 3 meses, se a gente não tomar cuidado, vai trocar de celular. Nem sabe para que serve tantos itens, mas troca, porque você faz parte de um contexto no qual todos trocam. E aí, se você não tomar cuidado, você entra aqui nessa felicidade fantasiosa, né? Então, eu tenho um iPad 5G Plus, mais isso, mais aquilo, mas é uma felicidade fantasiosa, né? Mesmo porque depois vem a infelicidade, né? Quando chega na hora de pagar o cartão, que foi usado para comprar o tal do celular, aí a infelicidade bate, né, fortemente. E aí, mais uma vez,
nós vamos fechar aqui com Schopenhauer, para depois entrarmos no Aristóteles, né? Então, ele diz o seguinte: querer é essencialmente sofrer. E como viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Então, ele vai falar, mais uma vez, da necessidade do sofrimento. Então, sofrimento necessário. Há filósofos que pensam que o sofrimento é necessário e que há uma razão para sofrermos. Auxiliar a quem sofre e aprender a superar a própria dor nos ajuda a encontrar sentido para a vida. Sofrimento nos dá algo contra o que lutar e contrasta com a felicidade. Sem o sofrimento, talvez não valorizássemos a felicidade. Está sendo até redundante aqui, né? Mas quando ele coloca querer, que nós queremos sofrer quando nós insistimos numa postura de ansiedade de realizações na busca da felicidade através das realizações do prazer, das realizações, né, do bem-estar, sem esta preocupação do contexto geral. Então, ele fala justamente isso, né? Eu fico ansioso, eu fico querendo realizar e não consigo, né? Mas, então, ele disse que o sofrimento é necessário para que a gente possa valorizar justamente a felicidade. Muito bem, nós agora vamos entrar basicamente no Aristóteles e vamos fazer algumas correlações aqui com o, a doutrina, né? Claro. Então, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, se quiser, aproveita que eu vou tomar um gole d'água. Aí vocês podem fazer alguma colocação, alguma coisa. Vocês estão felizes ou infelizes com esta explicação? Porque vocês podem ficar, né, infelizes. Nossa, mas que quanta infelicidade! Se eu soubesse, teria ficado assistindo televisão, ao invés destas colocações, né? Mas, enfim, é isto que nós temos que avaliar, né? Se queremos ser felizes ou infelizes, apreciando estas proposições, né? Esses itens que eles colocam. Então, eu vou tocar o bonde. Depois vocês falam no final. Então, vem aqui o Aristóteles e a felicidade. Agora só vale Aristóteles, né? Então, olha, ele diz lá, qual é o sentido da vida humana? Finalidade é a felicidade. Mas vejam que ele já agrega tudo o que os demais, né, explicitaram em pormenores, porque ele fala a finalidade da vida é a felicidade, porém é entendida como a plena realização das próprias potencialidades. Então, né, nós sabemos que a potência em ato, nós temos potencialmente uma série de elementos para serem desenvolvidos, atingir o ápice, né? Mas, então, a felicidade, ele entende como sendo o quê? A finalidade da vida, mas desde que eu entenda que é a realização do quê? Plena, completa, ampla, das próprias potencialidades. E as potencialidades estão em nós. É isso que ele está falando, né? As potencialidades estão em nós. Implica numa mistura dosada de prazer e razão. Então, eu vou, né, ter essa realização das potencialidades e eu vou ter que me valer, né, do prazer e da razão. Inclusive, aqui uma observação, né, quando ele fala dessa questão, né, ideal menos ascético, a perfeição ética, né,
do que o próprio Platão, né? E do que é seguido por Sócrates. Então, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra. Então, ele está dizendo que tem que ser justamente uma mistura dosada, mesmo porque é o homem, né, no mundo. Então, o homem no mundo, ele não está falando homem no mundo. O homem no mundo, quem fala é a doutrina. Mas ele está falando do que ele sempre falou, que a realidade está no mundo, né? A essência das coisas estão nas coisas, né? Elas não estão fora, né? Elas estão lá e precisam ser desvendadas. E aí nós temos aqui na 922 uma correlação para fazer. A medida comum da felicidade para os homens é definida como a posse do necessário para a vida material e a pureza de consciência e a fé no futuro para a vida moral. Então, isso aqui fala a doutrina. E se nós, né, fizermos esta correlação, né, nós já vamos encontrar dentro do que nós já passamos aí, né, que eu não preciso uma vida simples, aquela colocação que é feita daí, né? Deixa eu ver quem é o nosso amigo aqui que falou, né? E a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas ter mas ter poucas necessidades, que é o epiteto, né? E então está dentro do que os demais falaram, né? Não só ele, como também alguns anteriores que nós mencionamos. Aí vem a pergunta, né? E qual o meio para conseguir a felicidade? Já que, né, a finalidade, né, o sentido da vida é a felicidade, como é que eu faço para, né, atingir a felicidade? Então, ele diz que é a virtude, né? E aí ele apresenta lá, fazendo, né, simples, né? Um recorte, né? Do que ele coloca lá na Ética Nicômaco, né? A virtude é uma disposição para escolher. Ela consiste na escolha do justo, meio relativo à nossa natureza, efetuada segundo um princípio racional e fixado pelo homem prudente. Então, o que é virtude? Ele coloca dessa forma. Então, se ele fala que a virtude é a disposição para escolher, escolher nos remete ao livre-arbítrio, né? Então, nós temos lá esta correlação, né, da 843, que diz: uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem livre-arbítrio, seria uma máquina. Então, vai de encontro aqui o que ele diz, né? Qual é o meio de conseguir a felicidade? A virtude. E como é que eu faço para atuar nesta escolha? Eu vou me valer do meu livre-arbítrio, mas essa escolha do justo meio relativo à natureza, segundo o princípio racional, fixado pelo homem prudente, ou seja, eu vou atuar dentro desse, né, dessa proposta, desse conceito. Em que consiste a virtude, né? E existe uma regra geral de comportamento? Então, ele colocou, né, a virtude e aí ele dá apresenta aqui um caminho, né, digamos assim, para nós podermos avaliar a virtude, né? Então, em que consiste? Existe uma regra geral de comportamento dentro dessa colocação? Então, ele diz a saúde do corpo, equilíbrio fisiológico dos seus componentes e virtude, disposição de escolher, de novo, né, o justo meio, que se adquire e se desenvolve pelo exercício. Exclui sistematicamente os contrapostos viciosos do excesso e escassez, realizando uma medição sobre controle da razão. Então, eu acho que aqui fica bem claro, né? Porque, claro,
qual é o comportamento? Saúde, equilíbrio fisiológico, né, dos componentes, mas aqui fica bem claro, né? Disposição de escolher o justo meio, quer dizer, qual é a melhor forma, né, o meio adequado, e o importante ele coloca aqui, né, enfatizando essa questão que sempre ele apresenta, né? As coisas estão no mundo, né? Então, se desenvolve pelo exercício. É o exercício, é a prática, né, que permite esta atuação, essa escolha. E ele observa aqui, né? Então, eu tenho que excluir sistematicamente, de modo contínuo, né, os contrapostos viciosos do excesso à escassez. Então, nem, né, pelo excesso, nem pela escassez. Então, a gente vai dizer que a virtude está no meio, né? Entre o excesso e a escassez, o equilíbrio, né? Realizando medição sobre controle da razão. Então, a medição para eu, né, saber exatamente se é mais para a direita, mais para a esquerda, sem qualquer conotação, né? Mas não deixa de ter, é justamente isso. É a minha razão que vai propiciar esta análise, me valendo do meu livre-arbítrio, para que eu possa mediar, né, as necessidades, excetuando, né, os contrapostos viciosos, ou seja, né, seja demasiado o excesso e a escassez, a falta, né? Então, é isso que a razão vai propiciar. Ok? In medio stat virtus. Então, a felicidade está na virtude, justa, na justa medida. Então, e quais são as virtudes para Aristóteles, né? Então, as virtudes identificadas por Aristóteles, né? Coragem, temperança, liberdade, magnificência, magnanimidade, respeito próprio, veracidade, paciência, humor, amizade, modéstia. Então, eu vou ter que avaliar, né, sempre estes elementos, né? Eu vou precisar de coragem? Sim, em várias ações que eu vou, tá, executar, eu preciso da coragem. Mas, à medida que eu preciso da coragem, eu também preciso da temperança, né? Mas eu tenho que ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, magnificência, né? Magnanimidade. Tem que respeitar o próximo, né? Respeito próprio e ao próximo. A veracidade, ou seja, né, a verdade, tem que ter muita paciência, humor, amizade e modéstia. Então, este é o conjunto, né, que permeia, digamos assim, todas as ações, né? Complicado, né? Porque cada vez que eu vou atuar, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Na realidade, eu não preciso pensar em tudo, né? Sempre há, dentre esses elementos, um ou dois que são mais difíceis de serem acessados por uma determinada pessoa e facilmente por outras. Então, vai aí daquela condição que já foi colocada antes, né? Justamente do próprio desenvolvimento, né? De cada um, né? Que está inserido na sociedade, nos contrapontos todos que nós conhecemos, tá? Então, ele fala disso. Muito bem. Posso, gente? Ou tem alguma coisa que vocês querem falar? Posso tocar? Eu só estou tocando aqui. Eu quero ver depois o que vocês vão falar. Eu tenho uma pergunta geral aqui no final para todo mundo, para ver se vocês prestaram atenção. Bom, e a visão da doutrina espírita, né? Dentro desse contexto, né? A doutrina espírita, contudo, segue os passos de Jesus e nos fala da lei do amor, caridade,
como fundamento da virtude. Todas as virtudes têm seu mérito, pois todos são indícios de progresso no caminho do bem. Mas a virtude mais meritória é aquela que baseia-se na caridade mais desinteressada. É o 893. Então, o Aristóteles está falando filosoficamente dentro de um contexto racional, mas que, claro, ele não conhecia Jesus, nem o cristianismo, então ele faz dentro desse contexto geral. Agora, quando nós vamos fazer essa correlação, então nós vamos obrigatoriamente, né, nos lembrarmos que Jesus, né, ele nos fala da lei de amor, caridade, né, e o fundamento da virtude, como o fundamento da virtude. Samsung quer falar alguma coisa? Eu não sei se o nome só está aparecendo Samsung. Você quer falar alguma coisa? Não? Não? Então, tudo bem. Vamos lá. A verdadeira e duradoura felicidade só vem quando decidimos o quê? Amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Então, está lá em Mateus 22, 37. Então, essa é a verdadeira felicidade. Todo esse processo anterior é o processo racional que nós vamos desenvolvendo, refletindo, analisando na nossa, né, transformação, né, na nossa reforma. Mas aí o ápice, digamos assim, o Mateus já trouxe, né? Então, esse aqui fica como sendo o objetivo, né, final, né? Quando eu alcançar, quando eu posso dizer que essa felicidade contínua, porque no processo da construção da felicidade, você tem altos e baixos. Por isso que eu coloquei lá, né? Gota de orvalho, porque é efêmera, pode ser momento só, né? Então, se eu não tomar cuidado e ficar, né, vinculando, né? Ou melhor, ficar vinculando a felicidade a essas realizações mais terrestres, né, mundanas, eu posso, né, me tornar cada vez mais infeliz, né? Vou ficando mais triste e infeliz. E daí eu vou cair no refrão da música lá, né, que fala, que aliás eu trouxe para vocês. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Aí essa música traduz muito bem, né, o momento, ou o exemplo de nós, né, o resultado, melhor dizendo, de nós ficarmos nessas posturas mais, né, menos, nessas posturas mais radicais, né, ou materiais, digamos assim. Né? Então, porque para atingir, né, assim, amar o Senhor, nosso Deus, do coração, de todo o coração e de toda a alma e, né, de todo o nosso pensamento, realmente é complexo, né? Não é fácil. Aí tem mais duas, né, duas questões, tem mais três, aliás, né? Nós podemos observar. Então, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, ou à lei de Deus, né? Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação. Ao sofrermos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. E nos fazemos, assim, os próprios autores da nossa felicidade ou infelicidade futura, da 964. Então, o que está dizendo aqui, né? Que todas as ações estão submetidas às leis de Deus. Nada escapa, nada é insignificante. Então, quando nós confrontamos, quando nós né, não observamos,
Então, nós violamos, é isso que está dizendo aqui, né? É isso que está sendo colocado, né? Então, nós não temos que ficar nos queixando, né? Ai, meu Deus, por que eu, né? Ah, nossa, eu faço isso, faço aquilo, mas parece que não tem jeito, eu não consigo sair dessa situação. Ai, como é complicado. Ai, isso, ai, aquilo. Então, eu estou na realidade, porque nada escapa, né? Tudo está submetido né, à lei de Deus, nada escapa. Então, quando eu estiver nessa situação, eu preciso prestar atenção para ver se não sou eu mesmo que criei esses problemas, né? Porque eu acabo criando problemas para mim mesmo, né? Então, nós somos autores da nossa felicidade ou infelicidade futura. Nós somos autores, certo? Nós trabalhamos para criar a nossa felicidade ou infelicidade. Aí, lá no Evangelho, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz: a felicidade não é deste mundo. Aquele que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, por um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Aqui é, né, terrível, né? Por quê? Eu vou ficar um mês, uma semana, talvez, né? Um ano, e de repente tudo está muito bonito, tudo muito, né? Bom, e de repente o resto da vida, em decorrência do que já está colocado aqui em cima, né? Na 964, em decorrência de ações, né? Que estão submetidas à violação de todas as ações que estão submetidas a Deus, eu acabo estragando tudo, vamos dizer assim, né? Para usar uma forma mais, né, simples. Eu acabo prejudicando todo o processo, né? Porque eu não soube agir conforme deveria. E a última colocação está aqui, né? Do Evangelho, claro. A máxima do Evangelho nos ensina que a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, pois que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Tudo o que necessitamos para sermos felizes está em nossos corações. Se hoje você decidir por ser feliz, não há nada que possa impedi-lo, a não ser você mesmo. Ó, aqui está batendo lá com o que o Aristóteles está falando, né? A felicidade é a realização plena das suas potencialidades. Porque está muito claro aqui que se eu decidir, se eu atuar de acordo, o quê? Nós fomos criados, então nós temos a potencialidade para a felicidade eterna. Mas, então, se eu decidir ser feliz, então nada vai impedir, né? Não é algo momentâneo, mas é um processo. Então, diz lá, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer as coisas, não ter ódio, ciúme, inveja, ambição, e nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens, né? Quais são as paixões? Nós já sabemos que as paixões, elas podem ser boas ou não, né? É como um cavalo adestrado, ele, né, vai me levar aonde eu quiser e vai ter uma utilidade. Agora, se não for adestrado, né, então, realmente, aí é complicado, certo? A gente já aprendeu isso várias vezes, em várias situações, em vários momentos, e com vários filósofos que, né, vem trazendo isso. Então, desde que eu me conscientize disso, eu vou conseguir realmente atuar e ser feliz. E aí uma apreciação final.
Lembrando que, né, em filosofia não há conclusão, né? A gente já sabe disso. Tem a apreciação final em função do que eu falei agora, né? Não é uma apreciação final de todo o processo da construção da felicidade. Do que nós colocamos agora, eu posso dizer que a felicidade decorre de como lidamos com os acontecimentos da nossa vida. Como é que eu atuo em função dos eventos da minha vida, no cotidiano? Porque quando se fala, como um dos filósofos já falou, né? Há pouco nós mostramos que, né, é um processo de vivência contínua. Deve ser aprendido e exercitado. Outra vez, treinar o nosso olhar para valorizar o que temos e nos dá satisfação. E não buscar no que está faltando, e sim focar o nosso olhar naquilo que já conquistamos. Então, esse primeiro passo não é tão difícil. E esse primeiro passo é acessível. E muitos de nós já estão, né, conquistando isso, na realidade. Porque, voltando, felicidade decorre de como lidamos com os acontecimentos. Quer dizer, os fatos, os eventos do cotidiano, da forma que eu reajo. Eu reajo com paciência, com intolerância, com raiva, com ódio, com paciência. Então, isso que vai, né, construir. Então, eu preciso aprender e exercitar. Quer dizer, a vida, né, o Schopenhauer falou, né? O Schopenhauer não, foi o Sêneca que falou, né? Viver, certo? Está aqui. Deixa eu achar o nosso amigo aqui. Foi o Sêneca que falou, né? É, enquanto estiver vivo, continue aprendendo a viver. Então, é justamente isso, né? Então, né, o que me dá satisfação, né? Eu devo valorizar e focar o meu olhar no que me dá satisfação. E não ficar buscando o que está faltando. E sim focar o nosso olhar no que nós já conquistamos. Então, nós já conquistamos muita coisa, então vamos focar, aprender e aprimorar. E como o Sêneca está colocando aqui, né? Viver é aprender o tempo todo, né? Não significa estar feliz o tempo todo, mas sabemos lidar com as adversidades da forma satisfatória. Então, todos querem ser felizes o tempo todo, mas não tem como, isso é ilusório, né? Nós temos que aprender a lidar com as adversidades, porque às vezes a gente está fluindo, está tudo muito bem. De repente aparece lá uma adversidade, um problema, aí a gente, se não está preparado para isso, a gente desanda todo, né? E, né, foge do contexto e se torna infeliz, amargurado, né? De forma satisfatória. Observando, segundo Aristóteles, as virtudes que ele coloca, né? A coragem, a temperança, a liberdade, a magnificência, respeito, veracidade, paciência, humor, amizade, modéstia. Ok? Então, para finalizar, tristeza, enfim, felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila
e cai como uma lágrima de amor. Felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata, já te para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Muito bem. É isso, minha gente. Ah, Então, aqui está né, o nossa bibliografia. E aí, é, a bibliografia basicamente é a Ana Maria, a Maria Julián, Felicidade Humana, Kardec, claro, né? E tudo mais que, né, vai aparecendo lá no contexto, né? Essa felicidade já aparece tanto em tantas situações que aí a gente vai agregando um pouco, né? Tem muito mais, mas também eu acho que é suficiente para uma noite, né? Senão, nossa, vai ficar cansativo aí, e aí vocês vão ficar infelizes e vão dormir com raiva. E eu não quero que durmam com raiva, né? Pelo menos de mim. É, na realidade, o que eu coloco para vocês é isso aí, para reflexão. Em quais das virtudes identificadas por Aristóteles, ou seja, coragem, temperança, liberdade, magnitude, respeito, veracidade, paciência, humor, modéstia, você tem encontrado maior dificuldade para construir sua felicidade? Escolhe uma. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês escolherem uma ou duas, para daí vocês falarem. Então, escolhe aí, por exemplo, liberdade, sei lá, né? Humor. Aí já marca aí, e aí eu vou tirar a tela aqui para nós conversarmos, né? Vou tirar a apresentação para nós podermos conversar aí, né? Então, a questão é justamente essa, né? Você tem encontrado maior dificuldade para construir a sua felicidade? Segundo as, né, colocações de Aristóteles, né? É, em cima do quê? Ou basicamente em quê? Certo? Já copiaram? Posso tirar? Não. Vou esperar um pouquinho. Vou copiar ou estou com preguiça? Hum, vamos lá, então. Vou tirar aqui o... Pronto. Resolvido. Agora é com vocês. Escolheram a sua palavra Minha e palavra é temperança, Paulo. esperança. Minha paciência. Por quê? Explique por quê. Ai, Tá bom. doido, né? Tá certo, Que a cada um é. gente começa a ver essas explicações, a gente sabe que todas elas são tão bem colocadas, né? Que não dá nem para você fugir, né? E falar que esses caras estão errados, né? Cada um deles tem o seu posicionamento assim que fantástico, né? Tanto Exato. Sêneca como Epiteto, Aristóteles, né? Schopenhauer, você fica assim com todo o pensamento dele diferenciado, você vê que ele tem toda a razão, né? Então você fica É,
eles trazem, né? Tá certo que Aristóteles dá um banho, né? Vamos dizer assim. Acho que ele e o espiritismo, né, É, fecham mesmo, né? exatamente. Mas todos eles trazem aquela, né, muito Todos eles gostoso. tocam, né? Cada um É, toca num ponto que é, eles preferem enfatizar, né? Mas todos é. eles trazem uma contribuição, né? Tem muito Uhum. mais, mas Tem, eu, pon- tem. eu pontuei só os mais assim, conflitantes, vamos dizer assim. Aham, Mas um é mais generoso, outro é mais é, raivoso, né? O outro é realmente é, irritante, né? Até certo ponto, porque para ser é muito pessimista, né? O Schopenhauer é um caso de polícia, né? pessimista ou realista, a gente não Esse, sabe bem, esse né? não vai ser feliz de jeito nenhum. Ele passou uma existência Ele é infeliz. pessimista ou realista? A gente pega É, ele assim falando, ele tem uma frase sobre casamento que eu acho fantástica, né? O Schopenhauer, que eu acho assim, é perfeito, com todo, eu acho ele muito realista, né? E é, para a gente dói, né? O realismo ainda para nós ainda é difícil de você aceitar, né? porque inclusive ele tem essa questão, né, de estar sozinho, da necessidade do isolamento, que é para ser. Uhum. Nem conseguiu, né, se conversar com a noiva. Tem até uma história, né, que é ampla, né? Mas É, fazer o quê? mas se você for ver o pensamento dele assim, é muito interessante, né? Você Claro. começa, Não, mas ele tem uma série de razões, né? Porque, mas sim, assim, você vai pular lá do bug jungle, lá, aquela corda elástica lá que pula da ponte. Realmente, né? Tem uma série de segurança, mas pode arrebentar a corda, né? sim, claro que pode. Como o paraquedista, né? Às vezes está lá com o instrutor junto e não abre o paraquedas, nem o reserva, e os dois vão se esborrachar lá embaixo. Mas o que o Nietzsche está falando também, por outro lado, é isso. Se você for levar sobre esse aspecto, você não faz mais nada, né? Mais nada. Você fica recluso e assim É, mesmo é perigoso você estar recluso e o telhado cair na sua cabeça, né? sim, Então, sim, pode cair um avião né? na Eu sua não ando de avião, mas o avião passa em cima da minha casa, e daí? é, vai que cai uma turbina, vai que solta uma turbina e cai no seu telhado, né? É, Ninguém mas eu escapa. acho que é isso. Tá bom. Ninguém mais, o resto todos Muito bom, Paulo, não tem muito mais bom. nenhuma uma conotação aí. Todo mundo está Eu queria feliz. falar uma coisinha, Gabriel. viu, Paulo? Oi? Vai, Gabriel, fala aí. Opa! Eu penso que a felicidade, além de todas essas virtudes, né, citadas, Uhum. inclusive dentro da doutrina espírita, né, a maior de todas é a caridade. Uma delas também é o uso da razão ligada à boa decisão justa, sabe? E aí eu lembro de Marco Aurélio, né, que era um homem que Sim, tinha que decidir todo dia um monte de coisa, entende? E ele se exato, sentia feliz com algumas decisões e infeliz com outras, né? exatamente. Né? É, eu havia selecionado o Marco Aurélio também, mas depois, quando não cabia mais, eu preferi eu preferiria só o Sêneca, Uhum. porque ele fala, eu acho muito interessante isso aqui. Enquanto estiver vivo, continue aprendendo a viver. É. Abrange tudo, né? Você tem E tudo. Né? uma outra felicidade também, que eu já estou há um tempão querendo falar com vocês sobre isso, né? É o Sim, agradecimento de estar participando desse grupo, né? sim. Estou muito contente aí nós já estamos o quê? Há 2 anos juntos, né? É, Mais, Mais, né? 3 anos, né? mais, É. é. Foi logo Então, quando começou a pandemia que a gente deu início. aham, Foi em 2020. É, é. Olha só. Então, eu queria agradecer a todos vocês, né, sobre isso, sobre esse convite, viu, Ângela? De estar participando do grupo, de agradecer as pesquisas que vocês fazem, que engrandece mais ainda os nossos conteúdos de pequeno saber, né? Uhum. é.
E eu fico feliz de estar participando de um grupo de sábios, né? Ah, Nossa, a pergunta é onde estão os sábios? Não sei se tem, É verdade. não sei se tem sábias, aí eu não vou botar minha mão no fogo. Uhum. Mas eu fico muito agradecido de estar participando toda segunda-feira junto com vocês, viu? Muito legal mesmo. A Ângela não vai obrigada. falar nada, só vai ficar nada, Ângela. Você veio participar para participar, não é só para participar para ficar me olhando aí. A gente já se vê toda quinta-feira de manhã Eu tô e à aqui. tarde. Não, você não tem nenhum elemento aí que você acha difícil, fácil? Eu Tudo acho bem. todos difíceis. Eu também acho. Ainda bem que a Miriam Todos falou. difíceis. Eu também acho todos difíceis. Todos Exigem difíceis. uma mudança de comportamento grande, né? Aham. Mas, como o Gabriel falou, é muito bom estar nesse grupo, porque todo mundo tem consciência disso e está todo mundo sabendo que essa mudança ela é lenta, né? E nós temos que dar um passo de cada vez, né? É. Isso aí não tem por onde, né? Muito bem. Paulo, Fale. para mim, é, É a a Regina que está falando? reflexão que eu faço é assim, cada item desse, ou cada pensador desse, falando de uma célula um pouco maior, seria motivo, pelo menos, para uma meditação, sabe? Para um estudo mais aprofundado, para, né, assim, avaliações, busca de autoconhecimento mesmo, refletindo em cima dessas propostas, sabe? É, porque, embora sejam coisas que a gente vive todo dia, não é todo dia que a gente consegue parar para poder analisar o que é, né, que de fato está acontecendo. E às vezes a gente fica tão envolvido com as rotinas que a gente embola essas noções, esses valores, né, básicos aí, no meio da rotina. E eu acho que deveria ser o contrário, sabe? A gente deveria pegar as nossas rotinas e colocar dentro desses valores propostos, né? Então, eu vejo que cada posicionamento desse, né, de cada um desses filósofos, eu tive pensando aqui exatamente nisso, assim, de pegar cada um deles um dia de meditação minha, sabe, para poder tentar avaliar melhor, né, assim, aprofundar onde é que eu estou nisso, sabe? Eu acho que é isso. Muito obrigada, viu? Eu também me sinto muito privilegiada de poder participar desse grupo, viu? Que bom. Na realidade, o que você fala é o seguinte, é o que a gente mencionou aqui, né, no trecho. Quando nós queremos mudar e sermos felizes, nada vai impedir, né? É você que quer. Então, você se colocando nessa postura de querer mudar, isso vai em frente, né? Não tem. Eu acho que eu ainda vou até um pouco além, sabe? De verificar, assim, o quanto a gente realmente é feliz já, sabe? Sim, sim, Em sim. muitas coisas, né? Exato. Então, eu acho que esse reconhecimento, ele é muito importante, que às vezes a gente vai sair correndo igual foi falado, esqueci qual foi o filósofo, né? De ficar sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente mesmo não sabe o que que é, né? Mas eu acho que é o contrário, eu acho que é parar e assim, agradecer, sabe? Porque a gente já tem muito, né? Sim. Muitas dessas coisas. Eu acho que a gente já conquistou muitas dessas coisas, né? E às vezes a gente continua correndo atrás como se não tivesse nada, né? Exato. Isso aí é importante, né? Como foi colocado aqui, né? Você já tem uma série né, de conquistas, então você precisa valorizar isso, enfatizar e até isso faz bem. Então, é o prazer que isso me dá prazer, faz bem. Então, esquece o que não, o que tá lá no comecinho, acho que foi o Piccolo que falou, né? Deixa para lá o resto, né? Não não Ou, fica. ou mesmo que não deixe para lá, mas assim,
não priorize isso, né? Não Exatamente. supervalorize isso daí em função de tantas outras que a gente já conseguiu, né? Não é o deixa para lá e esquece. É justamente isso que você coloca, né? A questão de não enfatizar, né? Não valorizar tanto, não enfatizar tanto isso, né? Enfatiza o bom e toca um, né? E deixa o outro para lá, certo? É nesse sentido. Muito bem. Então é isso, gente. Veja lá o que. Muito obrigada. Ninguém mais quer falar nada hoje? Todo mundo quietinho? Existe agora uma filosofia, que aliás tem um nome em inglês, claro, como toda boa filosofia moderna, Miriam deve conhecer, chamada Mind qualquer coisa, que é viva aqui e agora. Ou seja, veja as coisas agora, não enfatize as coisas para o que vai chegar. Então, como a nossa colega disse, a Regina, vamos agradecer o que nós temos agora, Sim, sim. porque amanhã nós vamos agradecer outras coisas, e outras e outras. Eu acho que a grande felicidade, Paulo, é a gente olhar para trás e ver as coisas que a gente já conquistou. Nós já conquistamos tanta. Nós estamos no grupo, né? Como disse os nossos colegas, não é qualquer um que está aqui com a gente, não que nós sejamos privilegiados, mas foi uma batalha grande, é uma felicidade conquistada, é um terreno conquistado. Então, vamos agradecer a isso também, agradecer a Kardec, agradecer a tudo que nós temos de bom, de que nós estamos podendo conhecer, todo dia nós conhecemos alguma coisa nova. Isso é uma felicidade, isso é o viver o hoje. Acho que Essa é possibilidade de escolha, né, Tereza? Sim. exatamente. De liberdade, né? Foi uma É, dos itens que o Paulo trouxe aí. Nós a podemos escolha. estar aqui agora, né? Aprendendo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, o trecho aqui, quem fala é o próprio Epícoro, né? O que a Regina mencionou aí, né? Que ele fala assim: as coisas de que gostamos são boas e as coisas que nos machucam são más. Para levar uma vida boa, precisamos buscar o que nos dá prazer e tentar evitar tudo que nos traga sofrimento. Evitar, mas não tem como deixar de confrontar, né? Evitar é uma coisa, você não vai procurar, mas você vai confrontar, porque você vai encontrar no seu caminho, não tem por onde, né? Esse é o Isso ponto. aí. Mas esforçar para aprender a lidar com essas, né? Exatamente. Aí cai lá no Sêneca, né? Sim, Enquanto viver, né? Vai aprendendo, né? Enquanto eu estiver vivo, continue aprendendo a viver. Isso aí não tem por onde. isso aí. Tá bom. Muito bom, Paulo. Muito gostoso. Então, podemos encerrar? Podemos. Tá bom. Então, muito obrigado aí pela participação, pela interação e até a próxima conversa, né? Que será, acho que o mês que vem ou outro. Bom, não importa. De qualquer forma, a gente passa por aí, né? É isso Faz aí. parte aí do. Vamos ficar felizes com a de hoje, né, Paulo? Exato, exato, né? Deixa para lá, vamos aproveitar o que temos agora. Então, está realizado. Tá bom? Então, Obrigada. Falou, hoje é Paulo. segunda, eu ia dizer, boa semana para vocês. Se eu não tomar cuidado, de vez em quando eu falo bom final de semana, porque eu estou no sábado. Falou, Paulo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tereza. gente. Boa Obrigado, noite. Paulo. Boa Tchau. semana a todos. Boa semana. Boa semana.